Olá, sétimo ano. Bom, a partir de agora nós vamos começar a estudar as regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Norte, Sul. E nós vamos iniciar com a nossa linda e maravilhosa região, que é a região Nordeste, tá? A região que a gente vive. Então é mais fácil da gente saber, né, as características, porque a gente vive, a gente convive. E no título do livro me chamou a atenção esse título, porque tem assim: Nordeste, região de contrastes. E a gente sabe que contraste é o oposto, né? Então, o Nordeste é uma região de contrastes, de opostos. E nós vamos descobrir que opostos são esses, que contrastes são esses que possuem a região Nordeste, que foi denominada pelo livro uma região de contrastes. Nós sabemos que quando se fala em região Nordeste, se pensa numa região mais pobre do Brasil, onde tem seca, onde tem gente que passa fome. Mas nós sabemos que nossa região não é só isso. Nossa região tem um povo alegre, tem um povo trabalhador, é uma região rica em recursos naturais, é uma região de povo alegre. Então não se pode minimizar o Nordeste apenas como sendo uma região pobre, onde sendo uma região que precisa de recursos, de ajuda do governo e tudo. Mas uma região também que tem muito potencial. Então hoje, a partir de agora, nós vamos estudar as regiões do Brasil e iniciaremos com o nosso Nordeste querido. Vejamos. Iniciamos esses estudos pelo Nordeste, região que apresenta aspectos naturais e humanos diversos, além de muitos contrastes revelados em suas paisagens. Então, é uma região rica de aspectos naturais mais diversos possíveis. Nós não podemos rotular Nordeste só como uma região seca, porque o Nordeste não é apenas seca, mas nós temos muitos contrastes em suas paisagens. Os contrastes aqui, ele explicou bem que se revela as suas paisagens. Tem o extremamente seco e tem o que não é seco. Então, nós temos contraste, nós temos esses opostos, essas diversidades nas paisagens, tá bom? No quadro natural, os contrastes estão ligados sobretudo aos aspectos climáticos. Então, o clima, existem muitos diversos climas na região Nordeste. O clima varia de quente e úmido, que aparece nas faixas litorâneas do leste e próxima à floresta amazônica, a oeste ao semiárido presentes nas áreas do interior e da região. Então, nós temos um clima quente e úmido em algumas regiões aqui do Nordeste. Já no quadro humano, o Nordeste apresenta contraste de aspectos demográficos, que se caracteriza pela concentração da população em algumas áreas extremamente urbanizadas do litoral e pelo escasso povoamento das áreas do interior, que é o que a gente já falou em outras aulas. O Brasil há desigualdade com relação à ocupação de povoamento, né? Existem umas áreas muito ocupadas, onde a densidade demográfica, que é o número da população por metro quadrado, é pequena, mas existe outras que é um conglomerado de pessoas. Por quê? Porque as pessoas preferem as regiões mais desenvolvidas, e no caso do Nordeste, as pessoas preferem as regiões do litoral, sendo que no interior dos estados é bem menos habitado. Vem toda daquela cultura de que o Brasil foi inicialmente ocupando seu espaço através do litoral. E as pessoas tendem a querer se colocar mais próximo do litoral. São as áreas mais urbanizadas e onde há mais povoamento, enquanto no interior o povoamento é mais escasso. Entretanto, são as diferenças sociais e econômicas da população que se tornam mais marcantes nessa região. E é verdade, o Nordeste é uma região de contraste justamente por conta das diferenças sociais e econômicas do seu povo. Essas diferenças se revelam pela existência de uma minoria populacional com alto padrão de vida e de uma maioria muito pobre. Como eu disse, no Brasil tem muita desigualdade social, já falei disso em outras aulas, né? Pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. E aqui no Nordeste também é assim. Quando se fala em Nordeste, se pensa que aqui não tem ninguém com uma posição social favorável, que tenha muito dinheiro. Mas no Nordeste tem gente rica, só que é uma minoria rica, enquanto a maioria da população sofre com necessidades, né? Com necessidades de tudo, gente, de água, de saúde, de educação e da moradia e da própria alimentação.
Aqui mesmo na nossa capital em Teresina tem muita gente rica, você passa, você vê aqueles carrões, aquelas casonas, aqueles apartamentos mobiliados, aquelas pessoas bem vestidas, mas a maioria esmagadora da população é pobre, né? Precisa dos mínimos sociais, precisa se submeter a um Bolsa Família, né? E é a realidade do nosso estado, é a realidade da nossa região Nordeste. Você anda por aí pelos interiores, você percebe, né, a escassez, a falta, a necessidade que o povo tem, né, de ser melhor colocado socialmente e economicamente. Aqui nós temos o mapa da região Nordeste, né? Compreende todos os estados que estão na região Nordeste: Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Eita, Nordeste! Nordeste, apesar dessa visão que as pessoas têm, eu amo o Nordeste e considero uma das regiões brasileiras mais bonitas que se tem para passear, né, para viajar. É um povo alegre, é um povo receptivo e tem muita beleza natural. Quando as pessoas me perguntam se eu tenho vontade de ir para fora do Brasil viajar, não. A minha vontade de viajar é somente pelo Nordeste, que é onde eu costumo viajar mais. Eu acho que tem riquezas naturais belíssimas, que tem o que se ver, que tem o que se mostrar. Então, o nosso Nordeste é rico de beleza, de alegria do seu povo e de vontade de dias melhores. O Nordeste e suas sub-regiões. O próprio Nordeste é dividido em sub-regiões. A região Nordeste apresenta uma variedade de aspectos físicos, sobretudo em relação ao clima e à vegetação, que a diferencia das outras regiões brasileiras. Os principais tipos de clima que atuam nessa região são tropical úmido, né? Vamos grifar aí no livro, tropical úmido, o semiárido e o equatorial. São os principais climas daqui. A vegetação é influenciada pela sua diversidade climática. Claro, né? A vegetação depende também do clima, incluindo áreas dominadas pela floresta tropical. Aí os tipos de vegetação daqui, grifem: floresta tropical, caatinga, cerrado, mata dos cocais, floresta amazônica. E aí a gente retorna para uma questão da prova anterior nossa, que nas explicações, tanto sala de aula como por vídeo, a tia falou que a nossa região é dominada pelas matas dos cocais, tanto que quando vocês veem as imagens, tem que a mata dos cocais é dominada, predominante no Piauí e no Maranhão, tem carnaubais, tem os cocais, se vocês viram nas imagens, que se parecem muito com a nossa vegetação. A tia ficou triste que a maioria da turma errou. Vamos prestar atenção. A diversidade desses elementos naturais resultou na delimitação de 4 sub-regiões distintas no espaço nordestino. Quais são as nossas sub-regiões aqui no Nordeste? A Zona da Mata, o Agreste, eita, Agreste pesado, o Sertão e o Meio Norte. Onde é que nós estamos? Nós aqui de Mil Alves, no Meio Norte. Pronto, agora nós vamos estudar cada sub-região. A Zona da Mata, depois eu gostaria que vocês vissem lá no mapa, né? Tem a corzinha de cada região, identificasse onde fica cada sub-região. A Zona da Mata ocupa a parte oriental da região Nordeste, onde predomina o clima tropical úmido, quente e chuvoso. A pluviosidade, que é a quantidade de chuva, é elevada, em torno de 1.800 a 2.000 milímetros anuais. Então, na Zona da Mata tem chuva, graças a Deus, com temperaturas médias altas, variando entre 24 e 26 graus. Uma temperaturazinha até boa. Essas são as características da Zona da Mata que, meus amores, se puderem grifar, copiar e estudar, é de extrema importância. Vocês viram que a tia cobra. O ambiente quente e úmido da Zona da Mata favoreceu o desenvolvimento da floresta tropical. Então, na Zona da Mata, floresta tropical, com mata exuberante, com grande diversidade de espécies, grifem também. Originalmente, a floresta ocupava grande parte dessa sub-região, que recebeu por isso a denominação de Zona da Mata. E eu queria que vocês elaborassem uma tabela com cada sub-região e suas características climáticas e de vegetação. Infelizmente, essa floresta tropical foi sendo desmatada ao longo dos tempos pelo homem e resta pouco dela. Vamos ao Agreste e o Sertão. Novas características, prestem atenção. Lembrando que estamos estudando as sub-regiões do Nordeste. O Nordeste foi dividido em sub-regiões de acordo com o clima e a vegetação predominante. Partindo da Zona da Mata em direção anterior do Nordeste, o clima vai se tornando mais seco, lá para o interior. Como consequência, a paisagem também se altera. Como o clima fica seco, a vegetação também.
A mudança climática dá origem a uma faixa de transição denominada agreste, sub-região que se estende entre a zona da mata e o sertão. Pronto. O agreste é uma sub-região que se estende entre a zona da mata e o sertão. Clima seco. Clima seco, não esqueçam. O agreste apresenta características naturais tanto da zona da mata como do sertão, pois a vegetação dessa área apresenta espécies de caatinga e de floresta tropical. Então, apresenta duas características, tanto de caatinga como de floresta tropical. Já o sertão, ele compreende as áreas dominadas pelo clima tropical semiárido, que apresenta temperaturas elevadas entre 24 e 28 graus e duas estações bem definidas. Não esqueça, sertão, duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Uma que é extremamente seca e a outra que vem a chuva. As chuvas, né, são concentradas em algumas áreas em alguns períodos. Então, o sertão apresenta duas estações bem definidas, uma seca e a outra chuvosa. Já o agreste apresenta características tanto da zona da mata como do sertão. Por que chove tão pouco no sertão? Vamos ver por quê? Porque o sertão é uma sub-região com menor índice pluviométrico do Brasil. Quando fala pluviométrico, é chuva, se refere à chuva. A escassez e a distribuição irregular das chuvas nessa área devem-se, sobretudo, à dinâmica das massas de ar e também às influências do relevo, tá bom? Aquelas massas de ar que ficam girando em torno das regiões. Por conta daquelas massas de ar, é que aqui é escasso número de chuva. Entre os meses de outubro e março, podem ocorrer na porção sul do sertão chuvas ocasionais, provocadas pela ação das frentes frias polares que atingem o sudeste. A ocorrência de chuva nas demais áreas do sertão está associada basicamente aos ventos alísios que sopram do hemisfério norte. Então, tem todo um porquê. Não é só porque eu digo que naquela região não está chovendo. Tem um porquê daquela região não chover. É por conta de toda a dinâmica do sistema de massas de ar. E aqui tem, ó, toda a explicação das massas de ar, os ventos que chegam, os ventos que saem, tá bom? Pronto. A seca no sertão. Vamos lá. A maior parte do sertão, as chuvas geralmente ocorrem entre os meses de dezembro e abril, como aqui, né? Mais ou menos, aqui em maio ainda tá dando uma chuvinha. Porém, em certos anos, as precipitações não acontecem nesse período e a estiagem pode se prolongar de um ano para outro, dando origem às secas. Estiagem é essa falta de chuva, essa seca. Então, nos últimos anos, vem se diminuindo a quantidade de chuva no sertão. O que era pouco ficou ainda pior. A quantidade de chuva no sertão está diminuindo e as secas estão se prolongando ainda mais, o que torna dificuldade na vida do sertanejo, da pessoa que vive no sertão. Vocês já imaginaram sem chuva? Se a gente viver sem chuva, nós não teremos essa quantidade de alimentos que nós temos, essa quantidade de riqueza que nós temos. Chuva é vida, chuva é bonança, chuva é sinônimo de fartura, de mesa cheia. O sertanejo precisa trabalhar e precisa das chuvas para sobreviver. De acordo com estudos recentes, a ocorrência das secas está relacionada ao fenômeno do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, nas proximidades da costa oeste da América do Sul, denominado pelos cientistas de El Niño. O aquecimento dessas águas ocorre em períodos irregulares de 3 a 7 anos, interferindo na circulação dos ventos em escala global e, consequentemente, na distribuição das chuvas do sertão nordestino. Então, o El Niño, ele está provocando tudo isso, né? Essa escassez ainda mais das chuvas no sertão, onde as secas estão se prolongando, tornando a vida dos sertanejos ainda mais difícil, que eles sobrevivem, tem um gadinho para sobreviver, querem plantar um pouco e eles dependem dessas chuvas. E aí o que acontece? As migrações que a gente estudou nas aulas passadas. Como não tem condição de sobreviver no sertão, eles migram para as grandes cidades, chamado de êxodo rural. E aí nós chegamos na caatinga, que é a vegetação predominante no sertão e em parte do agreste nordestino. Vocês viram que toda sub-região nós estamos estudando o clima e a vegetação. É uma vegetação predominante no sertão e em parte no agreste nordestino. Ela ocupa as áreas de clima semiárido, resistindo à estiagem com suas adaptações naturais.
Assim, para evitar a perda de umidade, algumas plantas perdem as folhas, outras apresentam apenas espinhos, que são os cactos. Muitas espécies armazenam grande quantidade de água nos caules ou nas raízes para utilizá-lo nos períodos mais secos. Como assim, tia? A vegetação ela tem que se adaptar ao clima e ao lugar, o relevo onde ela está. Se ela tem pouca chuva, então ela tem que armazenar a chuva em algum lugar. Elas são plantas que conseguem armazenar água por uma boa quantidade de tempo, para não precisar ficar sobrevivendo através da chuva. Você vê que aqui, por Miguel Alves, na hora que chove fica tudo verdinho, né? Essas plantas, elas continuam vivas, essas da caatinga, mesmo com pouca quantidade de chuva, tá bom? Para suportar longos períodos secos. Os rios do agreste do sertão com sua presença temporária. A rede hidrográfica do sertão, assim como a vegetação, apresenta várias características que são determinadas pelo clima semiárido. Os rios que correm nas regiões secas do agreste do sertão apresentam, em sua maioria, regime pluvial temporário, ou seja, eles secam durante as estiagens, durante a seca, durante a falta de chuva, eles secam, da mesma forma que enchem rapidamente na época das chuvas. Vocês já viram quando na televisão passa a quantidade de água das barragens está pouca. Assim também é nos rios. Eles passam um período seco. Não sei se vocês já viram imagem das pessoas indo lá no buraco onde é o rio, né? Onde eles pegam água, tem só aquela pocinha de água que já virou até aquela água barrenta chamada. Por conta disso, que os rios, quando tá chovendo, eles enchem, transbordam. Mas quando está no período de seca também eles secam. Por isso que eles são considerados temporários, que eles são por tempo. Isso prejudica o abastecimento de água da população e dificulta o desenvolvimento das atividades econômicas, sobretudo da agropecuária. Gente, com seca, a seca prejudica tudo. Já pensaram na transposição do Rio do São Francisco para levar água a esses locais secos, né? Fazer um canal que ligasse as águas do Rio São Francisco, mas é uma obra nunca finalizada. Né? Porque essa população ela realmente sofre com a seca. Não é bom não, gente. Faltar comida e faltar água é impensável se viver dessa forma. O governo já lançou. Quando a gente vai para o Ceará, para Fortaleza, a gente vê muito aquelas caixas d'água que existem até aqui também, que o governo fez esse programa, aquelas caixas d'água enormes, que quando chove elas retêm muito líquido ali dentro para na seca eles utilizarem. Mas aí torna-se difícil, prejudica todo o desenvolvimento dessa área do sertão. Sem chuva não tem como. Essa região ela sobrevive sobretudo da agropecuária. Como é que nós vamos criar animais e plantas numa região seca? É impensável, por isso que vem o êxodo rural, né? As pessoas migram para as outras regiões. A sub-região do sertão também se caracteriza pela existência de um grande número de açudes, construídos para armazenar água e combater efeitos da seca, tá bom? Os açudes, na região onde vocês têm açudes, vocês conhecem, né? São cavados por aquelas máquinas e elas retêm água. O meio norte, chegamos no meio norte, constitui uma faixa de transição entre o clima semiárido do sertão e o clima equatorial da floresta amazônica, abrangendo o estado do Maranhão e parte do Piauí. Como o clima vai se tornando cada vez mais úmido a partir do sertão em direção ao oeste, a caatinga segue lugar gradativamente a outros tipos de vegetação. No meio norte, a vegetação é primeiro o cerrado, depois a mata dos cocais, que caracteriza como uma vegetação de transição, e por fim a floresta amazônica. Então, esses são tipos de vegetação do meio norte. O cerrado, que ocupa áreas do Maranhão e do Piauí, vem sendo intensamente transformado pela agropecuária. Já a mata dos cocais é a vegetação típica do meio norte, onde predominam as palmeiras do babaçu e da carnaúba. Opa! Nós estamos no meio norte, tá bom? Nós aqui em Miguel Alves fazemos parte da região meio norte e da mata dos cocais, com a vegetação típica do meio norte, onde predomina as palmeiras, o babaçu e a carnaúba. Agora eu vou perguntar na prova, vocês não vão lembrar, né? Bora lembrar. Bora grifar, bora circular do jeito que a tia Jo ensina, para poder não esquecer na prova, tá? E agora vamos fazer essa tarefinha da questão 1 até a questão 8, bem feita. Quero saber se vocês vão fazer mesmo. Até sexta-feira a tia manda os slides com as respostas para vocês conferirem e me mandar a foto de tudo bem conferidinho, tá bom? Beijo, foi um prazer falar com vocês sobre o nosso Nordeste, nosso amado Nordeste, que se une quando a Casa Nordestina, o Nordeste se une para provar que nós somos um povo forte, um povo alegre, um povo capaz de
transformar esse mundão de meu Deus. Apesar das dificuldades, dos contrastes, da falta de chuva, da falta de muitos recursos naturais e necessidades básicas, nós continuamos vencendo e procurando viver dias melhores. Um beijo da tia Jo, até a próxima.